Olá, é mais uma edição do Amazonas no Enem Sem Fronteira, edição 2016. E hoje nós teremos duas mega super aulas aqui diretamente do Centro de Mídias do Estado do Amazonas, em consolidação com essa grande ação, essa grande política pública do governo do Estado do Amazonas, via SEDUC e com todo o apoio tecnológico do nosso Centro de Mídias do Estado. Hoje nós teremos a aula, primeiramente, da professora Carla Nunes, dando aquele showzaço de bola, como sempre tem contribuído com essa grande ação. Nós teremos depois, logo em seguida, nós não teremos descanso, porque o Enem já está batendo a nossa porta. Teremos as super mega power aula de duas top. Professora Bárbara contribuindo, e a professora Andréia, dando aquele show de modernismo. Lembrando que sábado que vem nós não teremos aulão devido ao pleito no país. Retornando no dia 8 e dando continuidade. Lembrando que nós estamos fazendo de tudo, dando o melhor, como sempre, a todo sábado, para que você se capacite e faça uma excelente avaliação, porque o que nós queremos enquanto professores é a sua entrada dentro das instituições federais, estaduais do ensino. Nós desejamos sempre, estamos aqui labutando todos esses sábados, produzindo essas super aulas para que você desenvolva cada vez mais as suas habilidades e seja capaz de gabaritar o Enem que está próximo. Lembrando que nós estamos fazendo a nossa parte e gostaríamos que você também fizesse a sua parte. E nós sabemos que vocês estão fazendo, porque todo sábado vocês estão aqui nos apoiando, nos assistindo, e nós queremos agradecer. Então, também gostaríamos de agradecer as pessoas que contribuem com os alimentos para vocês. Lembrando da Lauer, panificadora Lauer, lá no Novo Reino, que contribui com pães para que os alunos se alimentem antes do aulão. O nosso muito obrigado de coração, em nome do governo do estado, para a dona Rose da panificadora. E com vocês, a aula de química da professora Carla. Aula 20. Conteúdo: sais inorgânicos. Habilidade: utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Bom dia para você que acompanha a gente agora nesse aulão de sábado. É com muita felicidade que a gente traz mais conhecimento para você. Tem dúvidas? Fala com o professor que está te acompanhando, manda sua dúvida para a gente está aqui justamente para esclarecer essas dúvidas que vocês tiverem aí no nosso aulão. Um bom dia para o diretor, para o professor, para o pedagogo que está acompanhando a gente nessa aula. Que bom ter vocês conosco, tudo certo? Nossa aula de hoje vai ser sobre sais inorgânicos. Temos exemplos, vamos ter a nomenclatura, vamos ter a formulação e ao finalzinho vamos ter alguns exercícios para resolver. Mas vamos agora para o nosso exemplo. No cotidiano, temos alguns sais inorgânicos que participam aí, contribuindo com a nossa sociedade. E o nosso primeiro exemplo, nós temos aqui o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um sal utilizado em soros, que são utilizados em hospitais para a recuperação de pacientes. Tudo bem? Mais exemplos nós temos também. Nós vamos ter então aqui um outro sal que é o chamado carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é encontrado na casca do ovo. Então, toda aquela estrutura que a gente tem ali, mais sólida, porém frágil, quebradiça, é formada de um sal chamado carbonato de cálcio. Um outro exemplo também é o fermento. O fermento, que ele tem um nome também, ele tem o nome de um sal inorgânico, que é o chamado de bicarbonato de sódio.
O bicarbonato de sódio também é um sal, nós vamos ver esse sal como exemplo. E nós temos uma demonstração também de reações mais para frente, vamos ver mais para frente. Um outro exemplo, nós temos o giz, aquele giz que a gente passa na lousa. Aquele giz é formado principalmente por sulfato de cálcio. O giz, ele possui aquela característica também quebradiça. Então, nós vamos ver a deposição do giz a partir daquele risco na lousa, no quadro, é a deposição daquele sal, daquele sólido. Um outro exemplo também é o hipoclorito de sódio. Olha aqui, o hipoclorito de sódio é também um exemplo de sal, aí muito utilizado na lavagem de roupas como um alvejante. Então, a partir desses exemplos, podemos perceber que os sais inorgânicos fazem parte do nosso cotidiano. Nós temos que saber, além do nome científico, como se faz também a formulação desses sais. Tudo bem? Mas agora nós vamos para a definição dos sais. Afinal, o que é um sal inorgânico? Vamos lá. Sal inorgânico é todo aquele composto que é formado juntamente com a água, na reação de um ácido com uma base de arrênios. Observe o nosso exemplo. Temos ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio. Esse hidróxido de sódio, aí reagindo com ácido clorídrico, vamos obter então cloreto de sódio mais uma molécula de água. Daí tiramos a parametrização da reação. Todo ácido reagindo com uma base vai formar então em produtos sal e água. A partir dessa reação, temos então a chamada reação de neutralização. Antigamente também era chamada de reação de salificação, mas hoje, nas provas, observamos que ela é mais comumente chamada como reação de neutralização. Podemos dizer então que sais são também compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente do H+, do hidrogênio+, e um ânion diferente da hidroxila. Quero que você observe ali a formulação do hidróxido de sódio. Eu não tenho hidrogênio, eu não tenho hidroxila. Hidrogênio vai estar presente no ácido. Hidroxila vai estar presente na base. Ácidos e bases são caracterizados por hidrogênios e hidroxilas, respectivamente. Já o sal, ele não possui nem hidrogênio, nem hidroxila. Muito bem. A partir agora da conceituação dos sais, vamos falar então da formulação. Na formulação dos sais, vamos ter então a presença do cátion e a presença do ânion. Pessoal, nessa ordem, a formulação obedece exatamente essa ordem. Primeiro temos o cátion com sua carga positiva, aí representada por mais Y, e o ânion com a carga negativa, representada aí por menos X. Qual é então o macete para a gente ter a nossa formulação? Estou considerando que o cátion vai ser proveniente do metal da base. Por isso que eu marquei com B ali. Aquele B significa que o metal que está presente como cátion, ele vem da base. E o A representa o ânion. Esse ânion, ele está representando ali a partezinha que vem do ácido. Tudo bem? Cátion tem a carga positiva e o ânion tem a carga negativa. Um outro detalhe importante, a carga que tiver em cima, quando ela descer cruzando ali a nossa linha de formulação, ela vai descer trazendo apenas um número. Vamos observar com muita atenção. O mais Y vai descer para o rodapé da parte ali do A, porém ele só traz o número, tá certo? Só o número. Já o ácido, que vai fornecer para a gente o ânion, tem uma carguinha menos X. Aquela carga, gente, ela não vai ser normalizada ali para descer, tudo bem? Apenas a gente vai descer a numeração do X. Quando a gente for fazer exercícios agora, vamos lembrar dessa formulação e desse esqueminha. Uma outra dica que eu dou para você, tenha sempre em mente colocar os colchetes. Eles são muito importantes no momento em que nós vamos fazer a formulação dos sais. Por quê?
Esse tipo de modelo da formulação, esse tipo de formulação é chamada de formulação a partir de Lewis. Essa formulação de Lewis tem esse formato e quando nós formos fazer, de fato, a fórmula final, esses colchetes são retirados, assim como as cargas são retiradas. Tudo bem? Mas nos exercícios vamos ter mais exemplos para esclarecer cada vez mais esse tipo de exemplo. Mas agora nós vamos falar da nomenclatura. Para a nomenclatura dos sais, temos então, pela ordem também, tá? Nome do cátion e o nome do ânion. Quando a gente for fazer a nomenclatura, eu sempre tenho que lembrar a carga. Essa carga, gente, é uma carga que não vai mudar. E ela segue também uma tabela. Nome do cátion e nome do ânion. Quando eu for fazer, então, a nomenclatura vai ser nome do ânion de nome do cátion. Tudo bem? Tá certo? Vamos observar a tabela, então. Na tabela de cátions, nós temos os íons positivos. Esses íons positivos, cada um deles tem uma carga de acordo com a tabela periódica. Íons positivos estão aí com o significado de que vão perder elétrons. A carga de quem é mais um, ou seja, é um íon monovalente, temos aí em destaque o sódio e o potássio. Tudo bem? Sódio e potássio. Existem todos esses, porém, frequentemente nas provas, caem mais sódio e potássio. Professora, mas essa tabela ela vai vir na nossa prova? Não, ela não vai vir, essa tabela. Na prova, só vem a tabela periódica. Qual é a recomendação que eu te dou? Pelo menos os mais importantes, você vá marcando aí no seu caderninho, vá fazendo o seu lembrete, para que esses mais importantes, que são mais frequentes nas provas, você tenha em mente qual é a carga deles, tudo bem? A carga dos bivalentes, do mais 2, destaco aí magnésio, cálcio e bário. Carga dos trivalentes, mais 3, destaco aí alumínio, o bismuto e o cromo. O ferro também tem carga bivalente, mais 2, e trivalente, mais 3. É importante também que você saiba diferenciar os dois. Na carga mais 4, eu destaco, além da platina, do chumbo, do estânio e do manganês, o titânio. Frequentemente, a gente também tem o titânio mais 4 nas provas. Seguindo com as tabelas, nós temos agora os ânions com íons negativos. Os íons negativos estão indicando aí pela carga que estão ganhando elétrons. Destaco para os íons que têm carga menos 1, os ânions com carga menos 1, o cloreto, o brometo e o iodeto. Já com carga menos 2, temos aí o óxido, que tem uma carga de oxigênio menos 2, e também o sulfeto, que tem a carguinha aí menos 2, com o S do enxofre acompanhando. Já na carga menos 3, temos em destaque o fosfato, PO4 menos 3. Um outro também em destaque é o sulfato, SO4 menos 2, para a carga bivalente menos 2. Seguindo ainda com as cargas dos íons, nós temos também em destaque o nitrato, com a carga menos 1, e o nitrito, com carga também menos 1. Qual é a diferença entre o nitrato e o nitrito? Gente, é um oxigênio, tá certo? Um oxigênio de diferença. O nitrato tem 3 oxigênios, NO3-. O nitrito tem carga também negativa, menos 1, mas tem 2 oxigênios. Em carga menos 2, destacamos também o cromato, CrO4. E uma carga menos 2 como sendo sua carga bivalente. Seguindo ainda, na carga menos 4, temos então o pirofosfato, P2O7 menos 4. O silicato ele é um pouco menos frequente, mas vale a pena também você ter aí em mente a formulação do silicato, SiO4 e a carguinha menos 4. Tudo bem? A partir então da formulação, vamos então observar alguns exemplos. Observe então o exemplo aqui que eu trago na nossa cartela. Temos o cátion, cálcio, que tem uma carga mais 2. Temos também aí, agora, o BR, e esse BR tem uma carga menos 1. Quando eu fizer a formulação, o que vai acontecer? Observe aí a carga do cálcio, mais 2. Esse 2 vai descer, cruzando para o rodapé do bromo,
do brometo. E o menos 1, o valor 1, vai descer então sem o sinal para o rodapé do cálcio. Quando eu fizer esse X, esse cruzamento, descendo essas duas cargas, o que vai acontecer? Nós temos então a nossa formulação de brometo de cálcio. Sempre lembrando, é muito importante lembrar isso. Primeiro vem na formulação o positivo, depois é que você vai colocar na linha o negativo. Primeiro o positivo, aqui no nosso caso é o cálcio, depois você vai colocar aqui o negativo. Na hora da nomenclatura, você coloca primeiro a nomenclatura aqui do brometo, nomenclatura do negativo, depois você vai colocar a nomenclatura do positivo, tá certo? Formulação, positivo e negativo. Nomenclatura, negativo e positivo. Vamos ver outro exemplo? Observe. Carbonato de sódio. Olha o carbonato de sódio. Carga do sódio, mais 1. Carga do carbonato, menos 2. Nessa hora em que nós vamos fazer o cruzamento, as duas cargas vão descer ali para o rodapé, observe que só vai a numeração, só o númerozinho vai ali, tá bom? Não vai o positivo nem o negativo. O valor da carga é que vai, somente o valor da carga, não vai o positivo nem o negativo, a indicação se é positivo ou negativo. Olha a nomenclatura. Temos então aqui, primeiro, a nomenclatura do negativo, é o CO3, é o carbonato, Di, esse Di é da formulação, sódio é o nome do Na. Para a nomenclatura, eu desci o mais 2, foi para o rodapé do Na, e ali eu desci o menos 1, foi o rodapé, ali foi para o rodapé do CO3. Um outro detalhe importante, gente, esse 3, ele pertence apenas ao nosso oxigênio. Não mexa com ele, deixa ele aí mesmo onde ele está. Não mexa, não multiplique, não some, deixa ele aí. Ele faz parte da nossa formulação e ele indica que eu tenho 3 aqui oxigênios presentes nessa fórmula. Vamos a outro exemplo? Vamos falar agora do fosfato de amônio. Geralmente, quando a gente fala do fosfato de amônio, a gente envolve também o uso de parênteses. Por quê? Quando a gente for fazer a formulação, perceba que a carga do fosfato, ela tem aqui a presença de 1 menos 3. E a carga do amônio, ela tem aqui a presença do mais 1. Quando eu fizer o cruzamento das cargas, descendo os valores das cargas, o que vai acontecer? Para não dar esse conflito, descendo a carga do 3 para a carga aqui do rodapé, quando eu descer esse 3, ele não pode dar conflito com o 4, para não ficar 43. Então, o que eu faço? Coloco um parêntese para dizer que aquele 4 pertence ao hidrogênio, tudo bem? Esse 4 que está aqui pertence ao hidrogênio. E esse 4 não vai mudar, ele não é uma carga, ele é uma quantidade. Já o 3 que desceu, ele veio da carga do fosfato, e a partir dessa carga do fosfato que ele desceu, aí é que ele foi para o rodapé. Tá certo? Que ele foi para o rodapé aqui do amônio, do NH4. Aí você se pergunta também, uai, mas aí, no fosfato, não vai ter então uma carga que a gente vai descer? Vai sim. A carga que vai descer aqui do fosfato é justamente a carga do mais 1. Essa carga do mais 1 que vai descer, porém, ela não vai interagir com o 4, porque na formulação, o que for em numeração de 1, a gente não considera parêntese, a gente considera somente uma unidade do grupamento. Qual é o grupamento? Fosfato. Quantos fosfatos eu tenho aqui na minha fórmula? Apenas 1, tá bom? E a nomenclatura como é que fica? Nome do negativo, fosfato, e o nome do positivo, de amônio. Tudo bem? Se tiver rápida a explicação, dá o retorno para a gente no chat, a gente volta, explica o exemplo de novo, a gente pode até explicar também na hora do exercício com o nosso quadro interativo, tá bom? Vamos a outro exemplo, então? Vamos falar agora do sulfato de alumínio. Observa comigo. O alumínio, qual é a carga dele? Olha, mais 3. Essa carga mais 3 do alumínio agora está se referindo ao número 3 que vai descer para o rodapé do sulfato. Descendo essa carga mais 3, só a carga, claro, agora a gente vai ter só o número 3 descendo, o SO4 também vai contribuir. Só que o SO4 tem uma carga menos 2. O número que desce, então, para o rodapé ali do alumínio é 2. Observa comigo, o 2 que vai descer aqui para o alumínio. Descendo o 2, eu tenho, então, agora pelas quantidades. Alumínio, com 2 unidades de alumínio aí presentes na nossa formulação, e o SO4, o grupamento sulfato, tendo recebido aí no seu rodapé o mais 3.
um detalhe importante, todas essas cargas estão tabeladas. Quando você começar a praticar exercícios, você começar a se familiarizar, ficar mais íntimo dessas cargas, daqui a pouco nem vai ser preciso você decorar isso tudo. Não, você já lembra de imediato quando for trabalhar. Tudo bem? Lembrando, de onde que vem esse 2? Vem da carguinha, justamente aqui, olha, a carguinha do sulfato. De onde que veio esse 3? É justamente a carga que nós temos aqui do alumínio. Tá ok? A partir dos nossos exemplos, vamos então fazer a classificação desses sais. Vamos lá! Vamos falar agora dos sais ácidos. São os sais chamados também de hidrógenos sais. Como exemplo, temos aí o bicarbonato de sódio. No bicarbonato de sódio, em meio aquoso, podemos perceber que há um hidrogênio liberado. Esse hidrogênio liberado indica que ele tem ali uma influência do ácido. Ou seja, quando há ali a dissociação iônica, essa dissociação iônica que vai acontecer tem a presença do cátion, sódio, a presença do cátion, hidrogênio, e o meu ânion, carbonato. Tudo bem? Olha o outro exemplo também, que é o ortofosfato de sódio. Tem a presença de hidrogênio? Posso classificar também como um sal ácido, é um hidrogeno sal, liberando hidrogênio, liberando também o sódio e liberando ali o fosfato como ânion. Tendo um hidrogênio liberado no mínimo, como nós temos aí no ortofosfato, nós temos também a presença do hidrogeno sal. Mas o que são então os hidroxissais? Será que nós temos? Temos também a influência da base em cima dos sais. Na próxima cartela temos ácidos, aliás, bases, que estão relacionadas com o nosso exemplo e a presença influenciando também. Lembra que o alumínio tem carga mais 3? Para eu balancear essa carga mais 3 agora nesse nosso hidroxissal, eu tenho 2 hidroxilas e tenho um cloreto. Então, eu tenho uma quantidade também de hidroxilas liberadas. Essas hidroxilas liberadas, nós vamos chamar então de hidroxi. Como é que fica a nomenclatura? De hidroxicloreto de alumínio. De hidroxi, vem 2 hidroxilas ali presentes e o alumínio, claro, ele vai ser ali o nosso metal. O cloreto, ele faz parte do ânion, porque ele tem carga negativa. Então, hidroxicloreto, dihidroxicloreto, tudo isso aí, esse é um conjunto de ânions. E o alumínio vem a ser o meu metal, que vem a ser, então, o meu cátion participante. Hidroxiácido, aliás, hidroxissais, são, então, os sais básicos influenciados pela hidroxila. Temos outro exemplo também de sais duplos, que também são chamados de sais mistos. Observe o nosso exemplo. Nesse sal misto, eu tenho 2 cátions liberados, ou seja, eu tenho 2 positivos liberados ao mesmo tempo na reação aí com a água no meio aquoso e vai acontecer a dissociação. Tem o potássio, tem o sódio e tem o sulfato. Potássio e sódio são 2 cátions, então eles são derivados de 2 bases, porém diferentes. E o nome desse cátion aí, juntamente com os 2 cátions ali, juntamente com o ânion, vai a ser sulfato duplo de sódio e potássio. Um exemplo muito claro que nós temos é que, se não tiver hidrogênio, não é um ácido que esteja aí influenciando, esse sal. Não é um sal ácido. Se não tiver uma hidroxila, não é um sal básico. Agora, se ele tiver 2 cátions presentes liberados, na minha equação aí de dissociação, eu tenho então um sal duplo. Tudo bem? Vamos passar para o próximo exemplo então. Nesse tipo de exemplo, nós temos aí o sal hidratado. No caso do sal hidratado, nós vamos ter então a presença da água. Como é que vai ser então o nome dessa água? Essa água vai ser justamente a água de cristalização. O sulfato de cobre é justamente ali hidratado, ele tem uma molécula que acompanha e essa água a gente chama de água de cristalização. Nesse caso, gente, nós temos 5 moléculas de água no sulfato de cobre pentahidratado. Se aparecer esse nome, você não se preocupe, porque esse pentahidratado faz parte da molécula. É a água de cristalização, são as 5 moléculas de água que estão ao redor do sulfato de cobre. Nosso próximo exemplo, olha aí, nós temos o fosfato de cálcio dihidratado.
Esse sulfato de cálcio diidratado temos então com 2 moléculas de água, água de cristalização. Agora que nós já sabemos a formulação dos sais, a nomenclatura, nós vamos chamar então o nosso vídeo que vai falar justamente de um sal que nós podemos perceber. Tudo bem? Esse sal é um sal formado a partir de uma reação de precipitação de deposição. Vamos ao vídeo. Hoje eu vou mostrar como fazer um cristal. E não é um cristal qualquer não, é um baita de um cristalzão azul. Para fazer essa espécie de pedra mágica, eu vou usar só 2 ingredientes. O primeiro deles é óxido de hidrogênio, mais conhecido como água. E também vou usar um sal azul chamado sulfato de cobre. O sulfato de cobre é muito usado como fungicida, ou seja, ele mata fungos. E não é porque ele é um sal que significa que pode comer, não. Esse sal aqui é um sal venenoso. Primeiro eu vou esquentar a água até ferver, pegar 100 ml dessa água quente e começar a colocar sulfato de cobre. Eu vou colocar o máximo possível de sulfato de cobre até ele parar de dissolver, ou seja, a gente vai ter uma solução saturada de sulfato de cobre. Para separar esse líquido azul do restinho de sulfato de cobre que ficou no fundo, eu vou mudar o líquido para outro becker. Agora eu preciso deixar essa solução descansando de um dia para o outro, mas é claro que ontem eu já preparei isso aqui. Dá só uma olhada no que existe no fundo desse becker. Mas calma, esses daqui são só os filhotinhos de cristal. Eu vou escolher um cristalzinho desse aqui, separar e colocar esse cristal junto de uma nova solução saturada de sulfato de cobre. Para fazer essa solução nova, eu posso dissolver na água os cristalzinhos que eu acabei de fazer. Esse cristalzinho que ficou lá no fundo vai servir como uma espécie de semente para o cristal grandão. E eu tenho que deixar isso aqui descansando por pelo menos uma semana. Mas é claro que eu já preparei essa solução mais de uma semana atrás e o cristal grandão tá aqui dentro. Agora vamos entender direitinho como é que esse cristal se formou. Se eu pegar 100 ml de água bem gelada, eu vou conseguir dissolver mais ou menos 15 gramas de sulfato de cobre. Mas se eu pegar uma água bem quente, quase fervendo, eu já consigo dissolver mais ou menos 70 gramas de sulfato de cobre. Ou seja, se a água estiver quente, eu consigo dissolver muito mais sulfato de cobre. Mas o que acontece se eu dissolver tudo isso aqui na água quente e aí eu deixo a água esfriar até chegar nessa temperatura? O que acontece é que vai ter muito mais sulfato de cobre do que deveria ter na água gelada. E aí essa diferença, esse sulfato de cobre que vai estar sobrando, vai acabar se cristalizando. Outra coisa que acontece na nossa experiência é que conforme a gente deixa essa solução descansando durante semanas, ela começa a evaporar, a água começa a ir embora, mas ela deixa o sulfato de cobre aqui. Então esse sulfato de cobre que vai sobrando aqui no nosso becker, ele também vai se transformando em cristal. Outra coisa legal de saber é que esse sulfato de cobre aqui, que está mais ou menos num formato de areia, é exatamente a mesma coisa desse outro aqui que está em cristal. É que nesse aqui os cristais estão bem pequenininhos e nesse aqui o cristal é grande. Se você está pensando em abrir uma fábrica de cristais de sulfato de cobre, lapidar isso aqui e vender pingentes azuis para pessoas milionárias, não vai dar certo. Não vai dar certo porque o sulfato de cobre ele só é bonito assim, ele só tem esse azul vivo quando ele está misturado com água. Esse aqui é um sulfato de cobre pentaidratado, ou seja, para cada molécula de sulfato de cobre existem 5 de água. E aí conforme ele vai secando, ele vai se transformando em sulfato de cobre anidro, que é um sulfato de cobre que tem um azul muito mais claro e ele vai começar a esfarelar, ou seja, esse cristal vai virar um pó azul claro parecido com sabão em pó. E eu sei que bastante gente vai me perguntar o que é essa
pedra esquisita tá fazendo aqui no meio do cristal? O que acontece é que quando eu fiz esse cristal, eu coloquei aquela sementinha, aquele cristalzinho pequenininho, em cima de uma pedra de construção para o cristal crescer em cima da pedra. Mas o que aconteceu foi que o cristal ficou muito maior do que eu imaginava e ele acabou engolindo a pedra. Você viu aí que vídeo bacana? Formamos um sal de cristalização a partir da deposição do sulfato de cobre. O professor Iberê Tenório falou então no seu vídeo como é que a temperatura da água de dissolução vai influenciar na dissolução ali do meu sal. Isso significa que cada sal tem uma propriedade de solubilidade. Essa propriedade de solubilidade é chamada de coeficiente de solubilidade. Ou seja, cada substância tem um limite máximo de dissolução em 100 gramas em 100 ml de água. Tudo bem? A gente sempre relaciona para 100 gramas porque a água tem uma densidade de 1 grama para 1 ml. Então, nós vamos ver agora uma tabela que relaciona também essa propriedade dos sais, uma propriedade muito importante, mas que também será desenvolvida numa próxima aula. Vamos à tabela. Na tabela da solubilidade dos sais, podemos verificar que temos alguns sais insolúveis e esses sais insolúveis têm algumas exceções. Na solubilidade dos sais, nitratos, cloratos e acetatos são solúveis, com exceção de nenhum. Então, se eu tiver algum nitrato de sódio, nitrato de potássio, nitrato de cálcio, o nitrato que tiver, o clorato e o acetato, todos eles vão ser solúveis em água. Não vai ter nenhum aí precipitado, aliás, nenhum corpo de fundo, não vai sobrar nada no fundo do becker. Cloreto, brometo e iodeto. Tem exceções, sim. Tem uma exceção ali da prata. Se eu tiver um cloreto de prata, por exemplo, vai ter uma exceção. Se eu tiver ali um brometo de mercúrio, ou então um iodeto de mercúrio, algum sal que seja de mercúrio, vai ser exceção. E o de chumbo também. Esses 3 metais não serão ali solúveis, serão insolúveis. Então, eu vou perceber esses sais sendo depositados no fundo do meu becker na hora da cristalização. Sulfato. Todo sulfato, ele vem a ser solúvel, só que eu tenho exceções também. Sulfato de cálcio, sulfato de estrôncio, sulfato de bário e sulfato de chumbo. Para os sulfetos, nós temos também uma solubilidade a considerar. Todo sulfeto, ele é insolúvel, só que nós temos exceções também. A insolubilidade dos sulfetos se manifesta a partir da exceção da família 1, dos metais da família 1, que são lítio, sódio, potássio, frâncio, césio. Na família 2, também, se eu tiver algum sulfeto de cálcio, sulfeto de bário, sulfeto de magnésio, sulfeto de estrôncio, também eles serão solúveis. Todos os outros sulfetos, então, serão insolúveis. Observe também a solubilidade do amônio. Lembra o nosso grupamento amônio NH4? Esse NH4, se for acompanhado de um sulfeto, vai ser então um sulfeto solúvel. De resto, todos os outros sulfetos são insolúveis. Os demais sais que tiverem, os demais íons que forem formados a partir dos sais, serão insolúveis com uma particularidade também. Tem o íon insolúveis sendo da família 1 e sendo do NH4. Geralmente, nas provas, o NH4 acompanha os metais da família 1. Antigamente era a família 1A. Não utilizamos mais essa nomenclatura. Nas tabelas periódicas modernas, temos então apenas a família 1. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Qualquer dúvida que você tiver, fale com o professor, fale com o pedagogo que está acompanhando aí você. Anote a sua dúvida, mande o nome da escola, se apresente e a gente vai aqui solucionar a sua dúvida no momento da interação. Tá? E agora nós vamos fazer exercícios, vamos aplicar o que nós aprendemos hoje na atividade interativa. Vamos então resolver os exercícios, sempre lembrando que você pode anotar a sua dúvida no caderno e depois pergunta, tá ok? O gabarito, a gente vai fazer a resolução e logo ao final a gente já passa para você, ao final da resolução. Então vamos lá. Na telinha, os derivados do potássio são amplamente utilizados na fabricação de explosivos, fogos de artifício, além de outras aplicações. As fórmulas que correspondem ao nitrato de potássio
perclorato de potássio, sulfato de potássio e dicromato de potássio são, respectivamente, aí nós temos as opções. O que eu peço a você? Vá montando de um por um todos esses sais aí, o nitrato, o perclorato, o sulfato, e sempre lembrando da nossa formulação de Lewis, tudo bem? Essa formulação de Lewis é aquela dos colchetes que cruzam aí, que descem as cargas em X para o rodapé do cátion e do ânion. Por eliminação, a gente já vai conseguir fazer algumas questões que elas não sejam marcadas, mas a gente vai sempre se guiar por todas as questões, a questão tem que bater certinho com todas as resoluções aí. Te dou 5 minutinhos e daqui a pouquinho a gente vai retornar para resolver o exercício com o gabarito. Já voltamos. Esse exercício estava fácil, hein? Diga lá se não estava fácil. Mas vamos para a resolução dele agora passo a passo? Vamos lá na telinha. Quero que você observe sempre na questão que é um comando, tá? E esse comando, ele sempre vai ter aqui, para a gente verificar, uma palavrinha-chave. Essa palavra-chave, nas provas, geralmente quando a gente coloca aqui nas provas, ela é a chamada de respectivamente. Respectivamente significa que você vai ter aqui, na ordem em que foram apresentadas as substâncias, as nomenclaturas. Por favor, muita atenção no respectivamente. Vamos lá. Correspondem então ao nitrato de potássio. Vamos lá desenhar o nitrato de potássio. Lembrando do colchete, potássio é o positivo, carga mais 1. NO3 é o nome do nitrato, né? Com a carga menos 1. Tudo bem? Quando a gente for fazer agora a nossa resoluçãozinha, eu sempre tenho que considerar o colchete por conta das cargas. Vamos agora ao perclorato de potássio. Potássio é a parte positiva, deixa ele lá dentro do parêntese com a carguinha mais 1. Perclorato, ClO4, eu tô olhando na tabela, tá, gente? Na tabela de cátions e ânions. E a carga dele, menos 1. Sulfato de potássio, vamos lá, sulfato de potássio. Aqui eu tenho potássio, carga do potássio mais 1, tô olhando na tabela, ele é um monovalente. SO4 é a fórmula do sulfato. Qual é a carga do sulfato? Menos 2. Dicromato de potássio. Vamos seguindo. No dicromato de potássio, colchete aqui, mais 1, a carga dele. O dicromato, Cr2O7. E aqui a resolução do dicromato de potássio, menos 2. Observem que eu tenho cargas mais 1 e mais 2. E que essas cargas vão fazer diferença no momento em que eu for fazer a minha resolução agora para a formulação. Vamos lá. Esse mais 1 que eu tenho aqui, ele vai descer, gente. Olha onde ele aparece. 1. Esse aqui também vai descer como positivo mesmo, é só o número que desce, mais 1. Agora, quando a gente for fazer a formulação, eu tenho que retirar cargas e colchetes. Finalizando, ficou assim então pra gente, olha, KNO3, nitrato de potássio. Tudo bem? Fala pra mim se tu tá entendendo direitinho ou não. Me dá esse retorno. Vamos retirar colchetes e cargas. Temos então K, o potássio, e o ClO4. Olha que bonito, olha só que maravilha. Parece que já está se formando até uma opção aí, olha lá. Perclorato de potássio. O próximo o meu agora é sulfato de potássio. Ah, esqueci. Desce 1, tá? E aqui também desce 1 para a carga. Assim como a gente vai ter também 1 descendo aqui para o rodapé do sulfato. Opa, muita atenção. Olha, nossa carga é 2, menos 2. Na carga menos 2, desce então o número 2 aqui para o rodapé do potássio. Vamos lá? K2, retirando aí os colchetes, SO4, sulfato de potássio. O próximo aqui o dicromato de potássio, lembrando que o mais 1 desce para o rodapé do seu vizinho aqui, cruzando 1. E aqui o 2 vai descer também para o rodapé aqui do potássio, resultando em K2Cr2O7, dicromato de potássio. Gente, qual é então a alternativa correta? Nitrato, clorato,
sulfato, dicromato, é a letra B. Muito bem, você que acertou aí, parabéns. Você que errou, não tem problema, a gente está aqui nesse momento para aprender, para melhorar e para justamente marcar a alternativa correta lá no momento da nossa avaliação, tá certo? Agora, nós vamos fazer um outro exercício. Vamos seguindo? Vamos lá. Um elemento metálico, M. Um elemento metálico M forma um cloreto de fórmula MCl3. A fórmula de seu sulfato é, olha a dica, se eu tenho um elemento metálico que já forma com o cloreto, uma fórmula ali com Cl3, gente, olha esse 3, sendo uma carguinha para o metal, e qual é a carguinha que vai ser colocada agora com o sulfato? Eu preciso que você me responda. Lembrando que colchetes fazem parte, então, agora, da minha formulação de Lewis e que ao final serão retirados. Essa aí, te dou 1 minuto para te responder e já voltamos. Vamos voltar então aqui para a nossa resolução e tem um aluno que está acompanhando a gente lá em Barreirinha 32, Ismael, bom dia para ti, Ismael, que bom que tu está participando com a gente. Vem acompanhar então você também, assim como Ismael, a nossa explicação de agora. Vamos para a questão. Esse elemento metálico, gente, ele já está formando um cloreto, tá certo? Então, esse cloreto que ele já está formando, nós vamos aqui resolver de forma que a gente consiga captar qual é, então, a carga desse metal. Então, eu tenho MCl3. Neste caso, esta carga que está aqui, este rodapé que está aqui, está me indicando justamente a carga do cátion. Então, aqui eu tenho apenas um, ele não vai aparecer, mas eu sei que é 1, indicando a carga do cloreto. Bateu, confere. Então, isso aqui me dá a referência de que esse metal tem uma carga mais 3. Tudo bem? Quando a questão não te trouxer a carga, mas ela te trouxer justamente o composto que foi formado, lembre-se dessa dica, que essa carga veio daqui de cima. Certo? A partir da carga, nós vamos formar, então, agora um sulfato, tudo bem? Vamos, então, desenhar colchete. Desenhando o colchete, nós temos mais 3, como sendo a carga que nós estamos considerando. E o sulfato, gente, é justamente o sulfato com a carga menos 2. Vamos, então, agora transpor as cargas para que a gente consiga fazer o composto final. Esse 3, ele vem aqui para o rodapé do sulfato, tá bom? Somente o número, sem a carguinha positiva. Já o 2, o menos 2, ele vem para cá também, para o rodapé do metal. Apenas o número, sem a carga. Finalmente, vamos então verificar como é que ficou a nossa carga em relação agora ao rodapé. M2, metal 2 aqui, presentes. E o SO4, 3. Uma dica muito importante, lembra quando eu falei do parêntese? Você vai colocar o parêntese e vai ter em destaque aqui, só para a gente não ter o conflito do 3 com 2. Eu tenho 3 sulfatos aqui presentes na minha fórmula, eu tenho o ânion, tá bom? E eu tenho também aqui, presente na minha fórmula, a parte positiva, que é chamada então de cátion. Na ordem, tá bom? Na ordem, eu tenho o meu sulfato de metal aí considerado. Gente, qual é a fórmula M2SO4 3? A alternativa correta? Muito bem, confirmando o gabarito? Letra C. Acertou com a gente? Que ótimo, que maravilha, essa aula tá show de bola. Mas vai ter uma próxima questão. Vamos acompanhar aí nossa próxima questão para resolução. A seguir, aparecem os nomes alquímicos e os nomes modernos de 3 compostos químicos: natro, sal de Epsom e o sal de Glauber. Eu preciso que você agora faça a formulação de cada um, olha a dica, e então forneça qual elemento químico que é comum a essas 3 substâncias. Tem um elemento que participa de todas essas substâncias, tá certo? Então, esse elemento químico que participa de todas essas substâncias, eu preciso saber qual é. Faz a formulação do carbonato, do sulfato e do outro sulfato de sódio também, e daqui a pouco a gente vai descobrir quem é esse elemento químico. Vamos então para a resolução do nosso exercício. Lembrando que é importante que você faça a resolução passo a passo, para ter a certeza no momento em que você for marcar. Mas, no gabarito que foi aí para você, estava marcado
S, enxofre. Eu vou te provar, então, que existe um outro elemento químico que é comum e que não é o enxofre, não. Vamos para a telinha. No quadro, resolvendo aqui. Carbonato de sódio. Vamos lá para o carbonato de sódio. Carbonato de sódio tem aqui a presença da carga mais 1 e da carga menos 2. Essa carga você sabe que ela já vem para cá, para o final, e esse 1 aqui vem aqui para o final também, aqui para o rodapé. Como é que vai ficar, então, a definição para a formulação Na2CO3? Já o sulfato de magnésio, no sulfato de magnésio, então, nós temos aqui a presença do magnésio, não é do sódio, não. Vamos lá. E na presença do magnésio, Mg. E a carguinha do magnésio, qual é? Eu estou observando lá na minha tabela de cátions, tá? A carguinha do magnésio. Como o magnésio, ele é um metal alcalino terroso, a carguinha dele é mais 2. Eu tenho uma dica muito interessante para passar para você aqui. Porque às vezes o aluno se confunde, onde é que o aluno vai errar? Na hora que nós formos montar aqui, eu preciso considerar também aquelas cargas que estão relacionadas com números que se repetem. Pela regra, o 2 vai descer, ok? O 2 desceu e o 2 aqui também desceu para o rodapé do magnésio. Seria a formulação Mg2SO4, 2. Porém, como esses números, eles estão, então, sendo colocados como sendo múltiplos, eu posso cancelar. Aliás, eu posso simplificar. Considera sempre a simplificação, tá bom? Para que esses números não se repitam, eles são iguais, eu não preciso disso. Eles não se repitam, então eu faço ali a simplificação. Mas um detalhe também muito importante, gente, eu não posso simplificar carga. Não posso simplificar carga. Ou seja, essa simplificação não pode acontecer em cima da minha formulação. Ela só pode acontecer embaixo. Quando eu descer o 2 e o 2, ou seja, o 3 e o 3, ou o 4 e o 4, o que tiver de repetido, eu tenho que descer essas cargas aqui, porém, sem o sinal de positivo ou de negativo. Mas agora, como é que vai ficar o nomezinho dele a partir do sulfato, né? Sulfato de sódio, aliás, sulfato de magnésio. Como é que vai ficar a formulação dele aqui? Mg magnésio, sulfato de magnésio, o sal de Epsom, SO4. Por que não veio o 2 e o 2? Uai, por que não veio o 2 e o 2? Porque eu cancelei, não foi? Quando eu fiz o cancelamento, ficou 1. 2 e 2, cancelei, ficou 1. Então, ficou Mg1 e SO4, 1. Lembrando também que parênteses eu não vou precisar aqui. Esses parênteses que eu não vou precisar, seria aqui para colocar apenas no caso de 2, 3, 4. Como não é o caso aqui, eu só tenho um grupamento de sulfato, eu só tenho, então, o SO4 presente. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é o próximo sulfato de sódio? Agora pela ordem, né? Sulfato de sódio. Na, carguinha do Na mais 1, sulfato aqui também presente, e aqui, menos 2. Gente, vamos ver como é que fica, então. Como é que fica aqui? Pegando a carga, descendo a carga 1, e aqui também descendo a carga 2. Desceu, ficou apenas a numeração. Formulação final, ficou Na2 e aqui o SO4. Muito bem. Precisa de parêntese? Não, não precisa de parêntese não. Lembrando que quando é 1 aqui, o SO4 vai ficar sozinho, ele não precisa de parêntese. Tudo bem? Aí eu te pergunto, gente, eu estou te perguntando qual é o elemento então que vai se repetir nessas 3 formulações. É o sódio? Não é. Olha o que ele acontece aqui, ó. Sódio só acontece em 2. É o enxofre? Não é. Olha, o enxofre aqui só se repete em 2. Qual é o elemento, então, que vai se repetir nas 3 formulações? Isso mesmo. É o oxigênio que está aqui sendo repetido nas 3 formulações. O que tu vai marcar para mim? Aê, marcar a letra E. Muito bem, para você que acertou. Você que está prestando bem atenção na nossa aula deste sábado. Nossa aula de sais inorgânicos. Tudo bem? Olha a dúvida, manda a dúvida pra gente. Vamos para uma próxima questão agora? Vamos lá, traz uma questão pra gente. A tabela a seguir mostra alguns sais e suas principais aplicações.
Qual a nomenclatura de cada um dos ácidos? O nome comum, o nome popular, está aí justamente na função. Já na coluna do sal, nós temos a fórmula e eu preciso do nome desses sais que estão aí presentes. Um minutinho para você dar uma olhada na tabela de sais, a tabela de cátions e ânions, perdão, e trazer a formulação, aliás, a nomenclatura para a gente. No nosso exercício, vamos falar então da nomenclatura, na cartela. Temos então aqui como laxante salino a formulação aqui do MG, tudo bem? Essa formulação. Agora nós vamos falar do sulfato, anota aí no seu caderninho, tá bom? Sulfato de magnésio. Anote aí o nomezinho dele, sulfato de magnésio. Componente de explosivos. Qual é o nomezinho do KNO3 aqui? Agora, para mim, ele vem a ser o nitrato, anota aí, nitrato de potássio. Muito legal, muito bem. Professora, eu tô acertando. BaSO4, nome dele. Sulfato de bário. Sempre lembrando que essa nomenclatura, ela obedece também um padrão. O segundo elemento que faz parte, o segundo componente que faz parte da nomenclatura, ele vem com uma letra minúscula. O primeiro, sim, vem com a letra maiúscula. E o sulfato de bário é utilizado como contraste radiológico, ele é um marcador. O sulfato de ferro, FeSO4, faz parte do tratamento da anemia. Sulfato de, olha o nomezinho dele, ferro. E aqui eu tenho um detalhe importante. No sulfato de ferro, você lembra que a carga do sulfato é -2. E aqui eu tenho uma unidade de ferro e uma unidade de sulfato. Isso indica também que a carga do ferro será +2, que assim eu posso cancelar e ter uma unidade de cada um. Aqui no final, então, você vai colocar número romano indicando a carga desse ferro. Ou seja, o ferro que está presente aqui nesse sulfato é o ferro +2. Tudo bem? Vamos ao próximo exercício. Observe as duas colunas, então. A associação correta entre elas é, eu tenho duas colunas com 4 aí compostos, fazendo com que essa classificação seja feita a partir da ideia que a gente tenha ali nas alternativas. Preciso que você associe e, a partir da associação correspondente entre o sal e a sua classificação, marque uma alternativa para mim. Um minutinho, já voltamos para resolver. Vamos então para a resolução do nosso exercício. Acompanhe no nosso quadro interativo. Observe essas duas colunas. Eu preciso que você classifique os sais de acordo com a primeira, tudo bem? Então aqui nós temos na letra A um sal básico. Sal básico influenciado pela hidroxila, tudo bem? Então, influenciado pela hidroxila aqui, nós temos aqui a presença de um sal básico. Ou seja, aqui, nesse sal de magnésio, é a letra A. Hidroxicloreto de magnésio. B, sal duplo. O sal duplo, eu tenho 2 cátions presentes no mesmo sal. Temos, então, a presença de sódio e potássio aqui nesse meu sulfato de sódio e potássio. Nós temos, então, B, né, aqui para o sal duplo. C, sal ácido. O sal ácido ele é influenciado diretamente pelo hidrogênio presente no sal, na formulação do sal, que é a nossa opção aqui, que nós temos a opção 4. Muito bem, tá acertando aí? Acompanha com a gente. Aqui nós temos, então, um sal que é hidratado. Olha, esse é muito fácil. O sal que é hidratado é o sal que tem justamente aquela água de cristalização. Ou seja, nós temos o sal aqui com 10 moléculas de água presentes numa água de cristalização. Ou seja, esse primeiro sal que nós temos aqui é o nosso considerado sal hidratado. Gente, vamos para a alternativa. A, quem vai ser? 2. O B, quem vai ser? 3. O C, quem vai ser? 4. E o D, quem vai ser ali, é o nosso 1, nosso componente 1. Qual é a alternativa que nós vamos marcar? Isso mesmo, muito bem. É a letra
D, no nosso gabarito. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula foi feita para você com muito carinho. Neste momento, é o momento da gente plantar dedicação, da gente plantar esforço para colher o sucesso da aprovação. E tudo aqui é preparado pensando em vocês. Nós vamos então fazer um intervalo de 5 minutos e daqui a pouquinho nós vamos ter aquele bate-papo muito bom, aquela aula legal sobre modernismo com a professora Andréia e a sua convidada. Quem será a convidada surpresa que a professora Andréia está trazendo, hein? Só aguardar 5 minutinhos.